pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Podcape. Vocês sabem, Podcape, vozes que inspiram. Olha, nós voltamos mais uma vez com um episódio super. Hoje vamos falar sobre empreendedorismo jovem, desafios para o caminho do sucesso. Hoje, o nosso convidado, como não fosse de regra, é alguém que é super empreendedor, é designer de moda, é contabilista também e é alguém que é super, como já havia frisado. Então, para tu não perderes nada, se mantém aí deste lado, coloca, ativa o sininho de notificação e subscreve no nosso canal para tu não perderes nenhuma novidade, porque vocês sabem que aqui nós somos Podcape Angola, o canal que dá voz à juventude. Então, mais do que nós falar, vamos conhecer um pouquinho o nosso convidado para falar um pouquinho sobre os desafios para o caminho do sucesso, né? Ele melhor que ele explicar algumas coisas, então vamos lhe conhecer um pouco. Olá, convidado. Seja muito bem-vindo ao Podcape. Muito obrigado. E já agora parabenizar também pelo projeto. Quem fala para vocês é o Dalton Coach, mais conhecido por CEO. E estamos aqui então para falar um pouco sobre empreendedorismo, não é? E toda a gama que envolve esse tema. Então, pessoal, como vocês puderam ouvir, nós vamos falar um pouquinho sobre empreendedorismo. Você que quer empreender, mas não sabe como. Então, basta assistir esse episódio para tu teres noção de como tens que começar. Porque ele sabe. Então, vamos entrar agora no nosso primeiro bloco de questões. Vamos falar sobre início e inspiração. Dalton, eu gostaria de saber o que te motivou a criar a tua própria marca de roupa. Olha, inicialmente eu sempre fui amante de roupa, né? Se posso assim dizer. Sim. Roupa, especificamente em moda. Sempre fui apreciador, amante, isso desde pequeno. E durante o tempo de quarentena, né, que nós ficamos confinados, deu uma vontade então de ficar a desenhar peças de roupa, algumas ilustrações que pudessem me ajudar a queimar aquele tempo que nós estivemos confinados e tudo mais. Então, esse lado, né, que o gosto pela moda, pelas roupas e por aí fora, com o tempo que eu tinha bastante livre, tentei juntar essas duas coisas, então me inspirei em criar então a marca de roupa Moda Coach, que inicialmente esteve associado a Ima Chitanga, que é uma personagem que influenciou muito para a criação da moda. Aproveito para mandar beijinhos. É uma rapariga bastante inspiradora e que impulsionou inicialmente a Coach, porque nós começamos a Coach com pinturas em acessórios, não é? Nós começamos em t-shirts e chapéus. Eu criava os estilos, os designers, não é? E ela, como é muito boa em pintura, é uma artista completa. Sim. Ela tratava desse lado das pinturas e tudo mais. E foi assim praticamente que nós começamos, o que me inspirou na criação da Coach foi especificamente isso. Já tinha uma vontade mesmo, já tinha aquele gosto, né? Aquele gosto pela moda, os designers chamativos, E uma das pessoas que também ajudou nessa inspiração, aproveito para mandar beijinhos, é o Marcos, que é um amigo meu, que estudou também comigo. E ele já tinha uma página, ele faz vendas online, não é? Vendas online, e ele vende esses artigos, tá vendo? De moda e por aí fora. Certo. E a página dele, de alguma forma, também inspirou-me, porque tem certos designers e tudo mais que eu me inspirava segundo as coisas que ele vendia, né? As coisas já existentes no mercado. E foi assim que nós começamos, então, com os estilos simplificados, únicos. Lutamos aí para criar o nome. Aproveito aqui dar o historial breve sobre o nome Coach, que provém da minha avó, minha falecida avó, a mãe do meu pai. Na altura eu procurava um nome que fosse bastante significativo e único, graças a Deus consegui, né? O nome provém da origem, né? O significado representa origens. Então, na altura escolhemos esse nome
e que depois fez-se uma menção entre o próprio nome, como eu não estava sozinho no jogo, tentamos associar então ao nome da Chitanga, Imaculada Chitanga, que deu então depois o Cuchi. Porque o Cuchi, enquanto nome da minha falecida avó, pronunciava-se Nkuchi, escrevia-se Nkuchi. Então, essa junção da Chitanga e do nome Cuchi é que originou então o famoso nome Cuchi. Certo. Então, toda essa inspiração, motivação, começou naquele período da quarentena, né? E já tinha uma grande vontade em produzir as minhas próprias coisas, né, no ramo da moda. E eu gostaria de saber também, como foi o teu primeiro passo como empreendedor? Será que já tinhas tudo ou começaste tudo do zero? Não, comecei tudo do zero, porque, olha, aproveito dizer que neste ramo de vestuários Sim. é um ramo bastante novo para nós aqui angolanos, né? Investir em marca de raiz, né? Marca de raiz é um projeto bastante desafiador. Então, foi necessário começar esse projeto, a criação da marca, das roupas e tudo mais, de raiz. Certo. Então, o que eu já mencionei, o nome foi produzido, foi mesmo de origem, As roupas, nós começamos simplesmente em t-shirts e chapéus, Certo. que nós comprávamos já as t-shirts aí no Ajaenda, todo mundo conhece, comprávamos lá e simplesmente pintávamos, né, com aquela tinta específica para tecidos. E foi assim que nós começamos então, t-shirts e chapéus, ilustrações chamativas. Yeah. E teve um mentor, tipo, alguém que impulsionou muito, uma figura tanto familiar, um ídolo ou um mentor? Olha, impulsionar para o crescimento da marca, né? O aumento das vendas, a visibilidade da própria marca. Certo. Digamos que tivemos, sim. Inicialmente tivemos o famoso Big Baby, o Master da Força Suprema. Foi uma das personagens que impulsionou de uma forma tão rápida o crescimento da própria marca. Eu me lembro na altura quando havia contactado, ela ainda estava em Portugal, estava a fazer projetos e tal. Eu apresentei-lhe o meu projeto, mostrei-lhe até que passo estava o projeto, as motivações, a ideia para o futuro, e ele abraçou a causa. E claramente nós naquela época já tínhamos uma gama de vestuários variados, já não estávamos simplesmente em t-shirts, chapéus, nós aí já fornecíamos meias, os fatos trabalhados e tudo mais. Então ele deu uma visita às nossas páginas, ele curtiu bastante dos acessórios e viu que realmente tinha uma essência, estás a ver? Tinha uma essência. Porque é o que nós trabalhamos muito desde o princípio, é criar algo que seja único, autêntico. E ele curtiu disso, desde o nome, a origem do nome, a forma segmentada na qual produzíamos as roupas, os desenhos chamativos e tudo mais. Pronto, aquilo, à distância, todo mundo gostava. E depois, quando ele teve acesso à roupa, né, de receber os acessórios para poder avaliar a qualidade e tudo mais, também, graças a Deus, curtiu. Então, ele abraçou o projeto na altura. Quando nós começamos a trabalhar, ele ainda estava em Portugal. Como nós, na época, já produzíamos também coisas lá em Portugal, então ficou bem mais fácil. O que se produzia lá são os acessórios que chegavam até ele. E ele simplesmente publicitava. Sim. E quando e como percebeste que tinhas um espírito para o empreendedorismo? Olha, isso foi bem depois de começar já a empreender. Certo. Yeah, tem coisas que nós só descobrimos depois de estar no terreno. Bem, o espírito de empreendedor começou, ou melhor, foi despertado quando eu comecei a ver que a cena estava a dar certo. Certo. Né? O que é que me fez perceber que se calhar tinha um instinto empreendedor verdadeiro? Como todo negócio, no princípio tem falhas, tem fracassos e tudo mais. E uma coisa que eu gostei em mim foi a resistência. Yeah. Porque a princípio tive muitas decaídas, tive muitos fracassos, mas o que me fez, ou que me faz existente até hoje, é pegar nos fracassos, ver o que é que originou o fracasso e continuar. Estás a ver? Meter na mente que todo o fracasso faz parte do negócio.
O negócio não é um mar de rosas. Então, pegar as ameaças do mercado, pegar os problemas do mercado, pegar toda aquela dificuldade e transformá-las em oportunidades para poder subir, isso é praticamente a raiz para um empreendedor. Certo. Então, desde este momento, passei a ver que, se calhar a minha vida está inclinada para esse lado. Yeah. E depois daí para frente, cada vez que eu tenho fracasso, é mais uma motivação. Certo. Cada vez que tem uma ameaça do mercado, é mais uma motivação. Quando temos baixo nível de venda, é mais uma motivação. E é isso que me esforça e que me dá aquela ânsia de continuar. E quando acontece isso, dificilmente o negócio cai. O país agradece. Então, vamos entrar no nosso segundo bloco de questões, onde vamos falar desafios e realidade do mercado. Você que está gostando da nossa entrevista, você que quis tanto conhecer e saber o outro lado do nosso convidado, que é o senhor Dalton Cucci, o dono desta marca que ele colocou mesmo também, subscreva o nosso canal, ativa o sininho de notificação, deixa o teu comentário, coloque o teu like e comente muito, partilhe também para que mais pessoas possam ter acesso ao mesmo conteúdo que tu estás a ter. Bem, nós vamos falar sobre desafios da realidade do mercado. Eu gostaria de saber do Sr. Dalton quais foram os maiores desafios que enfrentaste como jovem. Olha, como jovem neste mercado de empreendedorismo? Sim. Olha, no princípio foi a aceitação da própria marca. Porque já se sabe, nós estamos habituados a vestir marcas oriundas de outros continentes, outros países, posso assim dizer. Então, colocar a tua marca em processo de aceitação, ou melhor, fazer com que uma pessoa deixe de usar a marca de fora, do exterior, para usar a tua marca, esse é um grande desafio. Complicado. É uma grande luta. Foi a primeira luta que eu tive. Fazer com que as pessoas, não é deixar de gostar de outra marca, mas tenha preferência pelo que eu produzo, foi o primeiro desafio, que implicava uma qualidade extremamente ou igual ou superior ao que ele já tem, certo, o que ele já usa, né? Estamos a falar dos clientes. Certo. Aquilo é produzir algo ao mesmo nível ou algo superior ao que ele está habituado a usar, num preço que ele consegue adquirir e algo que lhe deixa bastante confortável. Porque nós temos aqui dois lados de clientes, né? Ou melhor, eu tive dois lados de clientes. Um cliente que usa a marca pelo nome da marca, o peso que a marca tem. Os outros é pela qualidade que tem a marca. Então, no meio destes todos os clientes, a ideia é fidelizar a marca. Então, inicialmente, este foi um dos grandes desafios que tive, que antecedeu um outro grande desafio, que era praticamente fornecer a estes clientes material à altura. Sim, né? De qualidade. Exatamente, porque sabe-se que entrar numa jogada de concorrentes de outro nível, certo, você tem que estar no nível ou acima. Certo. E o nosso país é bastante fraco em termos de produção de... Falo de têxtil, vestuário, né? Neste caso, exatamente, falo de vestuário porque é a área onde eu mais atuo. Tem uma fraca demanda em termos de material de qualidade. Certo. Então, normalmente, ou na maioria das vezes, o material vem de fora. E quando vem de fora, há aquela luta, todo mundo para conseguir Olha, eu vou te dar agora um exemplo. Inicialmente a Cucci só fornecia, vamos lá pegar o exemplo das t-shirts. Certo. Só fornecíamos t-shirts de cor preta e branca, que eram trabalhadas depois, e você vai ver uma outra cor, por exemplo nessa, t-shirt é toda branca, depois fizemos aqui esses trabalhos todos com tecido castanho e tudo mais. Então, na altura, o material que eu via que talvez se igualava em termos de qualidade com outro material são as t-shirts que chegavam desta cor, preta e branca. Fora estas cores, já não eram material de qualidade e me obrigava a simplesmente me acomodar as t-shirts branca e preta que vinham. Certo. E quando vinham, não chegavam todos os tamanhos. Estás a ver? Já luta, né? Já complica. Aquilo estás a produzir isso, o cliente quer esse tamanho, mas já não tem esse tamanho. Certo. Estás a ver? Então,
estava centrado ou centralizado nessa dificuldade de obtenção de material, estás a ver? Material de qualidade. É que me deixou durante muito tempo simplesmente em t-shirts, chapéus e fatos e tudo mais. Mas depois, aí, como eu havia dito, no meio das dificuldades, ameaças do mercado, as fraquezas que nós temos, tem sempre uma oportunidade. Certo. E em cada oportunidade que eu tive, ou cada fracasso que me apresentou o caminho, o percurso, me deu ou me inspirou a ter uma oportunidade perante aquele trabalho. Foi aí onde nós começamos a produzir acessórios que não se baseavam simplesmente em t-shirts e chapéus, estás a ver? O que acontece? Às vezes precisamos passar por um sufoco para pensar fora da caixa, idealizar outras coisas. E graças a Deus a cena pegou. Deixamos simplesmente de produzir t-shirts e chapéus, investigamos, pesquisamos mercados que forneçam tecidos e passamos a costurar, estás a ver? Sim. Formar mesmo fatos, vestidos, saias. Feito por vocês já. Exatamente, estás a ver? Yeah. Então, aquilo apareceu um problema, temos que nos desdobrar. Vamos pegar esse problema e transformar em oportunidade. Certo. Geramos isso e hoje estamos aqui. Produzimos já muitos tipos de acessórios, mas foi mesmo com base às dificuldades que nós encontramos. Atualmente, ainda digo que o país, em termos de produção têxtil, ainda está num nível baixo, porque há dias ainda fiz uma pesquisa, né, nos nossos antigos fornecedores e está praticamente a mesma coisa. Certo. Nós já não estamos nesse nível porque, graças a Deus, tivemos acesso a fornecedores diretos de fora que nos forneçam um material variado, de qualidade. Yeah. Então, foi um dos grandes desafios que nós tivemos. A implementação da marca, tornar os clientes fiéis à marca, fornecer material de qualidade para os nossos clientes. Yeah. Foi basicamente o grande desafio que nós tivemos. E como lidas o equilíbrio entre a moda e as finanças, sabendo que o Dalton também é contabilista? Olha, na verdade a marca, a moda, né, é que encontrou já o setor das finanças, contabilidades e por aí fora, porque eu criei a marca já, acho que depois do segundo ano da universidade. E já estava a mergulhar aí nos ramos de contabilidade, finanças e tudo mais. É a área que eu me formei na Universidade Católica. Então, isso depois só ajudou, na verdade, a controlar a moda enquanto empresa. Porque, pronto, todo tipo de negócio, quando começamos, é simplesmente olhar para design de moda e tudo mais, vamos vender t-shirt, vamos fazer isso e tudo mais. Mas depois chega a um nível em que precisas estruturar a própria empresa. Sim, porque já não é simplesmente marca, já não é simplesmente vender t-shirt, já não é simplesmente produzir chapéus, vender fatos e tudo mais. Tem que ter uma essência, certo. Tem que ter um padrão de funcionamento. Então, para isso, eu também usei aí os conhecimentos de contabilidade, gestão, marketing, tudo mais para estruturar a própria empresa Cucci, a moda Cucci, em termos de, uma estrutura empresarial. Mais sólida. Exato, mais sólida. Porque, digamos que, por um lado temos aquele dom, né, em desenvolver os negócios e tudo mais, mas por outro lado, essencialmente precisamos ter conhecimentos da matéria para gerir, então, o nosso negócio. Por isso é que tem tanta gente que tem dom para desenvolver as habilidades, né? Venda e tudo mais, mas depois precisa de pagar um consultor para tratar das contas, sim, gestão de marketing, vendas e por aí fora. Mas graças a Deus eu já estava mergulhado nisso. Tinha um lado que falava pelo empreendedorismo, né? Marca, moda e tudo mais. O outro lado mais sólido, então, era com essa bagagem de conhecimentos em termos de contabilidade, finanças, gestão e marketing. E o Dalton já pensou em desistir? Já, inicialmente já. E o que te fez continuar? Olha, o que me fez continuar é exatamente aquilo que eu já havia dito. É saber que todo tipo de negócio tem queda. Sim, e quando você supera uma queda, torna mais sólido. Sim, mais forte. O que é que me fazia desistir na altura? Era um baixo nível de clientes,
chegava a um certo momento em que achava que já não era criativo, pronto, quando já não há criatividade e tudo mais, certos negócios morrem. Então são as coisas que me faziam ficar assim para baixo. Yeah. Mas graças a Deus, tenho bons amigos e tudo mais e influenciaram bastante para que eu continuasse também forte. Eles, prontos, sempre davam dicas. Mano, olha, isso aqui tá mal assim, mas se melhorares nisso, vai que. E uma coisa que eu depois me apeguei, neste mundo da roupa, né, da moda especificamente, os gostos são bastante variados. Antes eu me importava muito com o feedback dos clientes, estás a ver? Eu antigamente me fazia confusão quando eu lanço um determinado produto e se tiver um cliente ou dois clientes que não curti muito disso, aquilo já me fazia confusão, porque eu já estava habituado, posta tudo que eu lançasse, era bem, vão aceitar. Então, depois eu fui percebendo que há vários tipos de gostos, os clientes são mesmo assim, nem tudo que você vai lançar vais vender. E a moda é isso, os gostos são diferentes, os artigos que produzo depois começam a produzir cenas diferentes e tudo mais. E são coisas que a princípio me faziam pensar em desistir, mas em nenhum momento desisti, eram só pensamentos. Mas graças a Deus. E o que o mercado mais exige de um jovem que quer ser empreendedor? Olha, resiliência. Resiliência. Uma das coisas que me fez continuar agora e é uma das coisas que na sua ausência fez com que muitos negócios fossem para baixo. Certo. Fossem para baixo. Eu acompanhei muitos tipos de negócio, né? De parceiros e tudo mais que foram para baixo por falta de resiliência. Por outro lado, é fazer o que o teu público-alvo, né, o teu nicho de cliente está habituado a receber, estás a ver? O que o teu cliente gosta. É bastante necessário. E vamos entrar já no nosso terceiro e último bloco, que vamos falar sobre oportunidades e visão do futuro. Nós vamos entender um pouquinho com o nosso convidado, que é o Sr. Dalton Cucci, que vai nos falar um pouquinho sobre a visão dele do futuro e quais são as oportunidades que ele teve para se estruturar até agora. Então, você que está a nos acompanhar, aproveite, subscrever o nosso canal, que é Podcape Angola, seguir as nossas páginas no Facebook, Podcape Angola, no TikTok Podcape Angola, no Instagram Podcape Angola, para tu não perderes nenhuma novidade. E pedir já também muito obrigado a ti, que se mantém aí fiel em todos os programas e continue assim, continue partilhando, coloque o teu like, que assim vai nos ajudar a crescer mais e mais. Então, vamos saber um pouquinho sobre a visão do futuro do Dalton Cucci e como ele criou as oportunidades dele. Então, vamos entrar já no nosso terceiro e o último bloco. Dalton, eu gostaria de saber que oportunidades hoje estão ao alcance dos jovens empreendedores que antes não existiam. Olha, uma das oportunidades que hoje estão ao alcance dos jovens empreendedores que talvez antigamente não existiam, né? Faço a menção agora da internet, as redes sociais. As redes sociais hoje é um mecanismo bastante primordial para a alavancagem de certos negócios, manter as empresas, né, online e de alguma forma, né, alavancar o nível de vendas. Então, atualmente uma característica facilitadora do desenvolvimento do empreendedorismo é a internet. Muitos empreendedores dão-se bem até agora por via da internet, que é um mecanismo que facilita monitorares, desenvolveres o teu negócio, mesmo a partir de casa. Se tiver o formato físico, né, a empresa estruturada, também é um item bastante facilitador. Porque o que é a internet então? A internet é um mecanismo que facilita, em termos de empreendedorismo, né? É um mecanismo que facilita grandiosamente tu pegares no teu produto e fazeres com que chegue ao cliente que está em casa, sem ter esse contacto físico.
sem ter esse contato físico. Então, facilita até que ponto? Tem grandes empreendimentos e há grandes empresas agora que aumentaram o seu nível de venda a partir de casa mesmo. Os clientes estão em casa sem se locomover, o cliente vê o teu negócio, estás a perceber, né? O cliente recebe o teu negócio em casa, mas só viu na internet. Agora mais facilidade da relação empresa-cliente, empresa-parcerias. Então, a internet só facilita. E era um mecanismo que anteriormente, se calhar, tinha um déficit. Certo. Hoje, os clientes estão mais ligados à internet. Dificilmente consegues encontrar um jovem mais sem acesso à internet, às redes sociais e tudo mais. Então, facilita muito fazer com que o teu negócio chegue a qualquer tipo de cliente. Certo. Então é uma ferramenta bastante importante que anteriormente se calhar tinha, mas não desenvolvida até o nível que está hoje. Então é A internet. a internet. E nesse caso, qual é o papel fundamental da educação financeira para o sucesso de um determinado empreendimento? Olha, é muito importante que haja educação financeira em termos de crescimento do negócio, não é? Todo tipo de negócio precisa crescer. Certo. Estamos agora a falar da área financeira, né? Vou tocar no crescimento dinheiro. Certo. Alavancar então as finanças de uma empresa. Não basta simplesmente vender, não basta simplesmente produzir as tuas coisas e mandar. Há necessidade de ter o controlo do que você produz, até que nível você produz, quanto você ganha, para você saber se durante esse tempo estiveste no mesmo lugar ou passaste de nível. Se estiveste nesse nível, ou tiveste então aí um retrocesso. Certo. Então, este lado das finanças vai ajudar a saber até que nível está a tua própria empresa, né? Se aumentaste as vendas, se lucraste mais. Porque o que acontece? Muitas das vezes, quando nós não temos conhecimento deste lado da matéria, podemos assumir que estamos a vender muito. Nossos artigos estão a sair e tudo mais, mas na verdade não temos conhecimento dos custos que nós temos para produzir esse determinado artigo. Certo. Eu estive há dias a conversar com um amigo, um empreendedor iniciante. Ele não tinha muito domínio dessa parte das finanças, não é? E eu estive aí a conversar com ele e pronto, chegamos até este ponto. Ele disse, quais são os custos que tu tens em mente que estão implementados, né, durante este teu processo produtivo? E qual era a contabilidade dele? Ele assumia simplesmente o custo da compra do material e fazia a diferença com o preço de venda. Quer dizer, ele acha que lucra pela diferença do preço de venda com o preço do custo. Certo. Ele esquece que tem um preço para o custo de transporte do material. Tem que contar com o preço das variações dos preços do material que ele vai comprar. Vai adquirir, certo? Tem que ter em conta o custo, se calhar faz entrega. Certo. Tem que ter esse custo. Tem que ter o custo, se calhar tem sacolas ou que lá para o seu produto para entregar. Tem o custo que ele vai ter, se calhar com a comunicação, o custo com ajuda de custo, né? Água, comida, durante o processo que ele vai ter para comprar os artigos e tudo mais. Então, um empreendedor, quando não menciona todos estes custos e acha que está a lucrar, se calhar não está a lucrar. Está a se prejudicar. Está a se prejudicar. Porque quando ele começa a associar todos esses custos que eu mencionei agora e faz a diferença com o preço de venda, certo, ou se calhar tem mais custos do que eles vão pagar, então ele só acha que está a sair muitas vendas, os custos, na verdade ele não está a fazer bem o estudo dos custos. Certo. Então, ele assume que está a lucrar pelo nível das vendas. Está a vender muito. Normalmente são pessoas que não têm domínio do seu negócio em geral. Por isso é que eu disse, às vezes não, é sempre.
sempre é necessário ter então esse controle financeiro do que se produz, do que se vende, como você vende, para realmente termos esse lado de saber como é que nós estamos a lucrar, até que nível estamos a lucrar. Porque chega um momento da empresa que, pronto, já não vai ser simplesmente, não digo só, não vai ser simplesmente o gosto por fazer aquele negócio. Temos que ter o outro lado, que é mesmo de receber os lucros, porque são os lucros que vão ajudar o crescimento a crescer. Então não podemos nos focar simplesmente em vender, a cena na internet está a pipocar, passo o termo, está a pipocar, o TikTok está a fazer essa publicidade, e a visibilidade na net está lá, e depois não estamos a ter lucro. Certo. Tem aqueles casos em que inicialmente não vamos ter o nosso lucro, mas estamos a trabalhar agora para ter o lucro futuro. Sim, futuro. Mas trabalhar sem ter o domínio dos custos totais de produção, isso torna-se... O teu negócio a qualquer momento vai cair. Porque você está achando que está a vender, está a lucrar, mas não está a lucrar. Vai chegar um tempo que... O grande erro também. Chega um tempo que você começa a tirar o teu próprio dinheiro pessoal para injetar no negócio. O negócio tem um prazo limite para você tirar o dinheiro, o teu próprio dinheiro, para injetar no negócio. Tem um prazo limite. E qual é esse prazo limite? Olha, não é estipulado, mas conseguimos avaliar. Certo. Por exemplo, tu crias uma estratégia de marketing, estratégia de venda e tudo mais, né? Até certo ponto tu consegues avaliar os prazos, porque você vai criar a estratégia de marketing, estratégia de venda e por aí fora. Vais criar isso, vais meter os custos, vais meter os prazos e tudo mais. Fim daquele prazo, né, que você investiu o dinheiro, já não podes tirar o teu dinheiro para meter no negócio, porque se pressupõe que tu já gastaste o suficiente para criar aquelas estratégias de venda, porque toda estratégia de venda de marketing tem que ter resultado. Certo. Não se investe para criar estratégia de marketing sem ter resultados. Então, tem um prazo. Você que vai estipular o prazo. Imagina que quer uma estratégia de marketing de 6 meses. Vais investir durante esses 6 meses. Passados os 6 meses, você já investiu, aquela estratégia de marketing tem que dar resultado. E quando der resultado, já tens dinheiro para alavancar o teu negócio. Estás a ver? Então já não é necessário tirares do teu próprio dinheiro para investir. Então, é o que dizem os negócios autônomos, os negócios que por si só se sustentam. Já não há necessidade de tirares do teu próprio dinheiro para investir. Então, há alguns empreendedores que não seguem essa lógica. Você vê... Há 2, 3 anos, continua a tirar do seu próprio dinheiro para investir no quê? Isso não é admissível. Ou criaste as estratégias erradas, ou alguma coisa não vai bem. Porque não é possível 2 anos, 3 anos, numa pequena empresa, estares sempre a tirar do teu dinheiro para investir. Pode-se dizer também que é falta de planeamento. Exatamente. Porque nós entendemos que no processo administrativo consiste primeiro em planear, organizar, dirigir e controlar ou avaliar. Exatamente. Então, o ponto primordial para nós criarmos a base do nosso negócio é criarmos primeiro um planeamento, para depois nós reestruturar bem os nossos projetos. Então, pessoal, foi essa a nossa conversa com Dalton Cucci, ele que é proprietário de uma marca, dono também, para fazer já aqui a publicidade também da barbearia. Exato, depois ele vai falar mais um pouquinho da barbearia dele. Mas, você que gostou da nossa entrevista, coloca o teu like, subscreva no nosso canal, assim nos ajuda a crescer cada dia que passa. E ativa o sininho da notificação para tu não perderes nenhuma novidade. E, Dalton, eu gostaria de saber que conselhos darias a um jovem com ideia, mas está com poucos recursos ou sem recursos? Olha, na verdade, sem recursos, não vou dar uma daqueles que vendem sonhos. Porque esse é o ponto. Não sou apologista disso. Todo e qualquer tipo de negócio precisas ter, não digo muito dinheiro, precisas ter dinheiro. É o que eu falo sempre com os meus. Só dinheiro é que faz dinheiro. Se tiveres uma ideia brilhante de fazer dinheiro e não tiveres nada, esqueça.
Só dinheiro faz dinheiro. Agora, o nível do dinheiro que você tem é que pode, se calhar, significar. É aí onde eu aconselho. Se tiveres pouco dinheiro, tens como empreender. Agora, se não tiveres nada, esqueça. Só dinheiro faz dinheiro. Então, para aqueles que... Vou aproveitar e retificar, né? Salientar que quem não tem dinheiro não tem como investir. Mas quem tem pouco dinheiro tem como investir. Vamos tocar aqui no quesito daqueles empreendedores que têm pouco dinheiro. Certo. A internet é uma ferramenta essencial para os empreendedores que têm pouco dinheiro criarem grandes investimentos. Vou te dar uma dica de como a CUT começou. A CUT começou, eu não vou dizer que não tinha dinheiro, porque eu já disse que não sou a favor disso. Tinha pouco dinheiro. Do pouco dinheiro que eu tinha, o que eu fiz? Não tenho dinheiro para produzir várias t-shirts e publicitar, mas tenho dinheiro para pagar um Photoshop e tirar a minha ideia da cabeça para ilustrar nas t-shirts no como é que eles chamam, já me esqueci, naquelas maquetes aí. Certo. Estás a ver? Certo. Não tenho dinheiro suficiente para fazer umas 10 t-shirts, mas tenho dinheiro para pagar um Photoshopper para tirar a minha ideia da cabeça, montar uma maquete e eu publicito aquela maquete. Certo. Estás a perceber? É deste ponto que eu começo. Se eu não tivesse nada, como eu disse, não sou apologista disso, quem faz dinheiro é o dinheiro. Se eu não tivesse nada, não teria nem dinheiro para pagar o próprio Photoshopper para idealizar. E foi assim que a CUT começou. Eu comecei com muito pouco dinheiro, mas o pouco dinheiro que eu tinha, eu conseguia pagar Photoshop para tirar a minha ideia, colocar ali. E eu partilhava aquela ideia. Certo. E qual é o centro? Fazer com que o cliente acredite no teu produto pela internet. Acredite que o teu produto tem qualidade, tem visibilidade. Isso é que o cliente precisa. Certo. Então, eu vendi muitas t-shirts que eu nunca havia produzido. É só mesmo, tive a ideia, paguei o Photoshop, passei essa ideia aqui. Materializou. E vendo aquilo. Quando o cliente aparece, imagina, aparece um cliente, arranja o dinheiro para produzir aquela t-shirt e vou. Já tenho o dinheiro daquela t-shirt. Guardo. Vou vendendo, se aparecer mais um cliente, faço daquele cliente, bato. Estás a ver? Inicialmente nunca havia produzido várias t-shirts, várias coleções para lançar, nunca tive estoque a princípio. Então foi assim que comecei. Então nessa senda, eu apelo, se tiveres pouco dinheiro, a internet é uma das ferramentas primordiais então para alavancar o teu negócio com pouco dinheiro. Com a internet se faz tudo. Com o ChatGPT agora então, outro nível. Tem tantas outras ferramentas dentro da internet que facilita. Então, para todos aqueles empreendedores, né, que têm déficit em termos monetários e pretendem alavancar um tipo de negócio, se não vai recorrer a parcerias, a financiamentos, arranje ferramentas que possas usar o pouco que tens para trabalhar na internet e para tornar algo grande. É o meu conselho que vai aos empreendedores então que têm pouco. Então, você que é empreendedor, mas está com poucos recursos, ficou aqui o conselho de Dalton. Não comece sem dinheiro, porque dinheiro faz dinheiro. Com pouco, você vai conseguir fazer muito. Então, não fica parado. Parado nunca vais conseguir fazer absolutamente nada. Então, foi essa a nossa entrevista com o Dalton CUT. Foi super. Eu também, em particular, aprendi muito e eu creio e acredito que você que está nos acompanhando também aprendeu muito, mas para com que outras pessoas possam aprender também, partilhe esse episódio, partilhe e comente muito, comente bastante o que você achou da nossa entrevista. Então, Dalton, obrigado para já, obrigado. Eu agradeço pelo convite. E que Deus abençoe. E eu gostaria que deixasse as últimas considerações, abraços. E olha, novamente vou agradecer-vos pelo convite. Certo. E pela ideia então do vosso projeto, que está top também. Desejo o vosso sucesso, muitas bênçãos. Aproveito também salientar aqui que recentemente inauguramos um dos nossos segmentos, porque eu digo sempre segmento.
O nome original, ou melhor, a empresa mãe é a Coach, né? Certo. A Coach. E eu vou lutar para criar vários ramos dentro da Coach. Temos a moda Coach, que é a roupa. Temos então a Coach Men agora, que inauguramos recentemente, que é uma barbearia que está localizada no Talatona, por detrás do condomínio Aquaville. Eu vou pedir que visitem. E também temos os serviços ao domicílio. Então basta chegar às páginas, deixar aí a sua mensagem, a solicitar os seus serviços. Mando beijinhos a todos que vão ver esse vídeo, os familiares, os amigos que sempre apoiam, graças a Deus. Recebo muita garra desses gajos. Os amigos, família, os conhecidos. Então estamos aqui. Tá. Então, foi esse o nosso episódio. Obrigado por te manteres aí. E você já sabe que a mente é fértil para sonhar e pensar não tem limites, porque tudo começa no nosso pensamento, porque o pensamento conduz a sentimento, sentimento conduz a ações, ações conduz a resultados. Para tudo, primeiro pense positivo e faça o bem. Até o próximo episódio. Bateu! Foi.